Romanos 12, de 16 a 21. Eu farei a leitura, apenas acompanhe em sua Bíblia. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, através da Tua palavra, a encontrarmos, ó Deus, aquele caminho, ó Deus, que é o melhor para a condução dos nossos relacionamentos. Que o Teu Espírito nos faça lembrar de tudo aquilo que vamos estudar nesta manhã, para que ao sairmos daqui, ó Deus, nós estejamos constantemente repetindo em nossa mente estas instruções da Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos ajude a ouvi-las e a obedecê-las em nome de Jesus. Amém. Muito bem, recordando rapidamente, nós falamos sobre estas virtudes que precisam ser cultivadas, que são próprias da vida de um cristão e que devem ser usadas em seus relacionamentos interpessoais. Lembrando que nós não temos como nos isolar, nem das pessoas que não são crentes, muito menos dos cristãos. Primeiro, porque nós vivemos numa comunidade. E segundo, porque o cristão, ele é chamado para viver isso. Nós falamos aqui na semana passada que os nossos relacionamentos são como as artérias do nosso corpo, por onde corre o amor de Deus, por onde corre a comunhão do Espírito. E quando nós, de alguma maneira, obstruímos esses relacionamentos, é como se você tivesse uma artéria no seu corpo entupida. Isso traz problema para todo o corpo. E não apenas os relacionamentos aqui da igreja, mas todos os nossos relacionamentos são assim. E por isso, relacionamentos são grandes oportunidades para você levar o amor e a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho do Senhor, porque é exatamente através destas ações nossas nos relacionamentos interpessoais que nós vamos evangelizar com mais efetividade. Seremos não apenas pessoas que vão dar um testemunho teórico da graça e da misericórdia do Senhor, mas somos pessoas que darão testemunhos práticos. Então é tão importante eu considerar, às vezes a gente foca muito tempo em teologia e fala muito pouco de prática, né? E esse momento nosso aqui nessas últimas 3 semanas tem sido o momento de falar daquilo que é um pouco mais prático. Aliás, dentro da carta aos Romanos é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Até o capítulo 11, ele apresenta o Evangelho e apresenta a sua teologia de forma bem consistente, profunda, de forma ampla, e quando ele entra pelo capítulo 12, ele transforma toda essa doutrina, toda essa teologia em coisas práticas. Como isso se processa no cotidiano? É isso que ele está fazendo aqui. Nós estudamos sobre a necessidade de sermos íntegros nos nossos relacionamentos, especialmente nesse quesito amor. Não dá para amar da boca para fora, não dá para amar dentro da igreja, amar fora da igreja. Precisamos ser íntegros, precisamos ser cordiais, precisamos ser trabalhadores alegres, dispostos, porque através dessa disposição de servir, nós conseguimos melhorar muito os nossos relacionamentos. Nós devemos, como cristãos, sermos fervorosos, alegres sempre. Devemos lembrar que as pessoas estão nos lendo aí fora, então é importante que, como cristãos, nós demonstremos que nós somos pessoas que temos esperança, que temos paciência no meio da tribulação e que somos perseverantes, não desistimos facilmente das coisas. Na semana passada nós falamos sobre
a necessidade de assistir e de praticar a hospitalidade, assistir aqueles que são necessitados e praticar o acolhimento com eles. E falamos também a respeito de tratarmos as pessoas que nos perseguem com amor, né? Amando aqueles que nos amaldiçoam, e ao invés de amaldiçoá-los, nós devemos abençoá-los. E a gente falou um pouquinho sobre a questão da bênção, que significa, e bênção é falar bem. Então, contra quem fala mal de você, o cristão, ele demonstra as mudanças da sua vida exatamente retribuindo aqueles que falam mal dele, falando bem dessas pessoas. E por último nós falamos sobre a questão da empatia, sofrermos com quem sofre e nos alegrarmos com quem se alegra. O cristão deve ser alguém que está sempre tentando se colocar na posição do outro, seja para animá-lo na sua alegria, seja para encorajá-lo quando ele estiver sofrendo junto com ele. E esses últimos versículos, do 16 até o 21, nós temos mais 3 lições importantes para a nossa vida, encerrando aqui esse estudo. O versículo 16, ele fala de um grande perigo que todos nós cristãos sofremos na nossa carreira cristã, e é o primeiro ponto para nós nesta manhã. O versículo 16, ele começa falando sobre sentimentos, mas ele termina falando sobre conhecimento. Então a gente precisa fazer aqui uma matemática, um processamento dessa conta que Paulo está abrindo aqui para nós. Veja, ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ele está falando, trate todas as pessoas da mesma maneira, você precisa ter equilíbrio nisso. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O centro do texto é essa frase, condescendei com o que é humilde. E o termo humilde aí, ele não está se dirigindo, ou não está falando de pessoas que são pessoas pobres. Não é disso que ele está falando, porque se fosse o contrário, se ele estivesse falando de pessoas pobres, ele iria dizer o seguinte na última linha: não sejais ricos aos seus próprios olhos. Então ele não está falando de humildade no sentido de não ter recursos desta vida, não é disso que ele está falando. Lá no início ele falou sobre ter os mesmos sentimentos uns para com os outros, e aí ele vem com este imperativo: em lugar de serdes orgulhosos, ou seja, o que ele está querendo de nós é alguma coisa contrária a uma postura de orgulho. Ao contrário de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Em que? E aí que aparece essa última frase para nós: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Um dos grandes riscos que nós cristãos corremos é o risco de achar que porque Deus abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento, quebrantou o nosso coração, nós cremos em Cristo, começamos a ler a Bíblia, entender o que a Bíblia está ensinando, começamos a entender teologia, porque a Bíblia é teologia de ponta a ponta. Sempre que eu estou falando sobre Deus, eu estou processando teologia. E um grande risco que nós cristãos sofremos é que, ao termos os olhos do nosso entendimento abertos para isso, pela ação do Espírito Santo de Deus, um risco que nós corremos é de começarmos a nos tornar orgulhosos porque nós enxergamos o que os outros não enxergam. Porque nós temos uma esperança de que vamos para o céu, nós começamos a nos sentir melhores do que aqueles que ainda não creem em Cristo Jesus. E nesse sentido, quem são os humildes desse texto aqui? Esse texto não está falando, porque ele já falou inclusive sobre humildade, ele não está falando sobre gente que realmente é humilde em termos de qualidade, da maneira como ela se comporta. O termo humilde aqui, ele está para descrever alguém que não tem ainda nada, e não é recurso deste mundo, não tem nada em termos de conhecimento, não tem a revelação de Deus, não tem fé no coração. É como se Paulo agora estivesse se dirigindo à maneira como nós nos relacionamos com aqueles que são de fora, com os incrédulos. E no sentido da revelação de Deus, os incrédulos são pessoas que ainda são humildes nesse sentido.
porque elas não têm absolutamente nada, elas não sabem, elas estão cegas neste mundo. E Paulo está nos alertando nesse texto contra o orgulho espiritual. E o orgulho espiritual é um dos pecados mais cometidos por nós cristãos, porque nós tratamos as pessoas de fora como se elas fossem gente de segunda categoria, de segunda classe, porque elas não creem no mesmo que nós cremos. E às vezes não precisa nem ser alguém de fora no sentido de que não é crente. Basta que não seja da nossa igreja. É de uma outra igreja, para nós já é considerado como alguém inferior. E é disso que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo, olha, não tenha em você mesmo esse sentimento de que você é sábio. Ah, eu sou sábio. Eu já li a Bíblia 30 vezes, então eu sou um sábio. Eu não falto nos estudos bíblicos, eu sou sábio. E o outro que não vem, o outro é ignorante. O outro que não é crente não sabe de nada. Não sabe de nada. E aí a gente começa a criar castas espirituais dentro da igreja e fora da igreja. Eu pertenço à casta dos teólogos. Eu pertenço à casta dos entendidos. Uma vez eu estava numa situação, num ofício fúnebre, e chegou um rapaz para mim, por volta de uns 30, 35 anos de idade, e chegou, viu, o senhor que tem o entendimento, o senhor podia me explicar um negócio? Eu logo percebi que ele estava acostumado em um outro círculo evangélico que usa esse termo de entendimento como uma coisa que pertence à camada dos pastores, né? Aí comecei a conversar com ele, ele abriu a Bíblia num texto lá, me mostrou o texto, e aí eu comecei a falar com ele sobre o texto. Não era um texto que eu desconhecia, era algo que eu já tinha inclusive feito estudo sobre o texto, e comecei, e falei, como é bom conversar com alguém que tem entendimento, porque a gente ora lá na igreja pedindo entendimento, mas Deus dá entendimento para uns e não dá para outros, então não adianta, a gente precisa desses que têm entendimento para poder explicar para a gente. Eu falei para ele, viu, você crê que o Espírito Santo habita dentro do seu coração? Ele falou, creio. Eu falei, pois é, o mesmo Espírito que habita no meu coração habita no seu. E a função do Espírito, entre outras, é que ele nos ilumina para conhecer e para lembrar da verdade. Então não existe nada dentro de mim que não esteja dentro de você. Talvez eu tenha mais facilidade de falar isso. E pelo tempo que eu tenho de trabalho com isso, talvez eu tenha mais facilidade de lembrar do que você, porque eu estou falando disso toda hora. Mas você tem as mesmas condições que eu tenho para entender. Então não pense que entendimento é uma coisa exclusiva do pastor, do pregador ou de alguém assim, porque não é. Aí ele falou, e eu quero concluir com isso, aí ele falou, mas na minha igreja a gente é ensinado que Deus dá o dom do entendimento para uns e não dá para outros. Eu falei, olha, a palavra de Deus não. Foi por causa desse tipo de pensamento que lá na Idade Média a igreja separou um núcleo chamado clero e deixou a Bíblia só na mão do clero, porque já que os outros não têm entendimento para ler, então é melhor tirar da mão deles. E isso afundou a nossa humanidade num período de 13 séculos chamado de Era das Trevas. Porque algumas pessoas se declararam donas do entendimento e as outras não. O que é isso senão orgulho espiritual? Orgulho. Além também de enganar e mentir para as pessoas. Então nós devemos tomar muito cuidado. Às vezes a gente passa a tratar as outras pessoas que não creem como a gente, ou que ainda não foram evangelizadas, como gente de segunda classe, porque elas não têm a mesma fé que nós temos. O apóstolo Paulo disse, gente, cuidado com o orgulho espiritual, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Se você for fazer um estudo sobre quem é sábio, você vai descobrir que existem pessoas que sabem que não são, tem aquelas que acham que são, e tem aquelas que têm certeza que são. O apóstolo Paulo está falando contra aquelas que têm certeza que são e aquelas que acham que são. Porque a maior declaração de sabedoria, como você descobre que uma pessoa é sábia? É quando você pergunta para ela sobre sabedoria, ela diz assim, olha, eu não tenho sabedoria.
Eu preciso de sabedoria. Essa é uma pessoa sábia. Porque a pessoa, quando ela se acha sábia aos seus próprios olhos, primeiro que ela está pecando. E segundo, que ela está sendo extremamente ignorante. Eu posso ter muito conhecimento, eu posso estudar muitas coisas, eu posso realmente ter andado muitos degraus no caminho da sabedoria. Mas nunca o suficiente para dizer a respeito de mim mesmo, eu sou o sábio. Porque no dia que eu fizer isso, eu estou cometendo um erro crasso de orgulho e obviamente é o contrário de sabedoria. E então o apóstolo Paulo está falando, cuidado com essa ilusão de se achar alguém sábio. Eu já sei tudo, eu conheço tudo. Provavelmente muitos bancos desses aqui da escola dominical estão vazios porque os sábios estão em casa. Eles não precisam mais de escola dominical. Percebe o que a sabedoria humana e esse orgulho provoca com o coração das pessoas? Faz com que elas se sintam tão boas que elas não precisam de mais. Mas ainda assim, qual deve ser a nossa atitude? Seja com os de dentro, seja com os de fora. A nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, para não cairmos na mesma cilada. E então, o apóstolo Paulo está dizendo, tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Voltemos agora na primeira frase. O que ele está dizendo? Quando você estiver conversando com alguém, você perceber que essa pessoa precisa caminhar muito ainda, ao invés de você ir mostrar sabedoria para ela, você vai fazer o quê? Você vai descer no mesmo patamar dela, como a gente faz com criança, e vai conversar com ela, animando-a para que ela cresça. Ou seja, você vai condescender. Se ela está falando numa linguagem, e você já passou por essa linguagem há décadas, você vai descer esta linguagem, vai se acomodar dentro dessa linguagem para comunicar-se com essa pessoa. Quando a gente estuda no seminário sobre pregação, é sempre dito pelos nossos professores que a sua pregação, ela precisa sempre respeitar a seguinte regra. Ainda que você tenha um pós-doutorado, um PhD sentado no banco, você não vai falar na linguagem do PhD. Você vai falar na linguagem do menininho que está sentado ali, se tiver algum. Porque o PhD entende a linguagem que você fala com o menino, mas o menino não entende a linguagem que você fala com o PhD. Então você precisa condescender com quem? Com os humildes. E o cristão, ele precisa ser assim também. Essa coisa de pastor, cristão, líder da igreja, chegar num determinado lugar e começar a falar com uma linguagem tão rebuscada que só os intelectuais entendem, é exatamente o contrário do que Jesus fazia. Fazer dessa forma é fazer o contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo diz, para o bem dos relacionamentos interpessoais de vocês, sejam com os de dentro, sejam com os de fora, se acomode. Não é para se acomodar o pecado de ninguém, é óbvio que não é isso, tá? Mas se acomode à condição de cada um e se comunique com essas pessoas. Não chegue lá querendo ser o sábio, o sabichão de todas as coisas, porque isso, primeiro, é pecado, e segundo, que não vai ajudar em nada nos seus relacionamentos. Mas você precisa condescender com os humildes, falar na linguagem deles e considerar que todos, sem exceção, mesmo os que não estão na igreja, eles também podem ser alvos da graça de Deus, e eu não tenho autorização para refugar ninguém. Muito pelo contrário. Eu sou a prova viva, e é isso que a gente deve analisar, cada um de nós. Eu sou a prova viva de que Deus alcança a gente perdida. É assim que eu tenho que pensar. Nós somos as provas vivas de que Deus alcança qualquer tipo de pessoa. Parafraseando o que o apóstolo Paulo disse, sem querer ser pedante, mas ao mesmo tempo aprendendo o bom exemplo dele. O apóstolo Paulo era um homem com uma sabedoria incrível, mas quando ele vai falar sobre esse relacionamento dele com Deus, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. E é por isso que ele trabalhou tanto, porque ele tinha certeza que se Deus alcançou alguém como ele, pode alcançar qualquer outro. E então eu devo chegar e falar a linguagem das pessoas, mesmo que elas estejam no lixo, mesmo que elas estejam numa situação de humilhação, por estarem cegas diante do pecado e não saberem nada sobre Deus. É meu dever tratá-las com condescendência. Não é condescender com o pecado, é condescender com a condição em que ela está, para apresentar o Evangelho da maneira mais acessível que eu conseguir.
e não excluir essas pessoas e mantê-las longe de mim, porque, afinal de contas, nós fazemos parte de uma casta superior. É contra isso que o Novo Testamento fala, contra esse tipo de postura, de orgulho espiritual. Então a primeira lição é, cuidado com o orgulho espiritual. Ele vai matar a sua vida e vai matar a vida da igreja. Nós temos que tratar a todos com sabedoria e deixar que, se for para alguém elogiar, como Provérbios nos ensina, Provérbios fala muito sobre isso, se for para que você seja elogiado, se for para receber elogio, que seja dos outros. Porque se um elogio está saindo da sua própria boca para você mesmo, ele não tem valor nenhum. Ele só tem valor quando ele é dito por outros. Agora os versículos 17, 19, 20 e 21 estão falando de um outro assunto, que é o assunto de vingança, de tratar as pessoas e de recompensá-las de acordo com aquilo que você acha que elas merecem. O versículo 17 diz: não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Este é o princípio. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não vão pagar mal com mal. Por que você não deve fazer isso? Aí ele vai dar aqui alguns argumentos. O versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A retribuição aos homens não cabe a nós, cabe ao Senhor. Esse é o primeiro motivo porque eu não vou tratar o mal com mal. O segundo motivo, o versículo 20, ele diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. O segundo argumento, ele fala, é que a solução para o seu problema com uma pessoa que está vivendo uma inimizade com você, não é retribuir o que você acha que ela merece, mas é dar-lhe exatamente o contrário daquilo que você acha que ela merece. Se ela merece isolamento, você vai ser presente. Se ela merece má resposta, você vai dar boa resposta. Se ela merece silêncio, você vai falar. Ou seja, você vai pagar o mal com o bem. Por quê? Porque ao fazer isso, você vai produzir na cabeça dessa pessoa, o que ele chama aqui de amontoar brasas vivas. Você vai colocar um baita de um ponto de interrogação na cabeça dessa pessoa, que não vai deixá-la mais dormir. Ela vai querer saber, com toda a força da sua vida, por que ao invés de retribuí-la com aquilo que ela merecia, você deu o contrário. O que você fez na realidade foi jogar a semente do Evangelho. Porque é isso que o Evangelho é. É Deus não nos dando o que nós merecemos, mas dando o que nós não merecemos. É isso que Deus fez conosco. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de uma pessoa é ser um exemplo de Cristo. É ir lá e, ao invés de devolver na mesma moeda, o pior, você vai lá e dá algo bom, oferece algo maravilhoso. E é isso que ele está dizendo. Versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E está aí uma coisa muito difícil. Eu digo que é necessário deixar de ser humano e se tornar um pouco divino para poder cumprir isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque humanamente falando, alguém pisou no teu calo, você quer pisar no da pessoa. Você só precisa de tempo para descobrir onde é o calo dela. Não é assim que a gente faz? Fulano vai lá, pisa no teu calo, você faz assim, ó. Né, Pablo? Fulano pisa no seu calo, você fala para... Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Por quê? Porque vai chegar a hora que eu vou achar o calo, e aí, fulano que me aguarde. Porque daí vai ser a vez dele. A gente faz isso o tempo inteiro. É lamentável, é triste. Como a gente faz? Até um jeito mais clássico, bonitinho, engraçadinho de falar isso, é assim, ó, 1-0. Ou seja, quando você fala, você marcou um ponto, mas se prepara, porque o jogo ainda não acabou. Ou a gente diz de uma maneira mais culta, nada como um dia após o outro. Quer dizer, o que você está dizendo na verdade é o seguinte, ó, eu te pego numa esquina, se prepara. Hoje você me pegou, mas na próxima pego eu. O apóstolo Paulo está dizendo que não é assim que nós devemos ser. Nós precisamos deixar de ser humanos, nós precisamos ser divinos.
Porque o exemplo de Jesus é exatamente o contrário. Bateram na sua face, ele deu a oportunidade de baterem na outra. Eu gosto muito desta expressão dita por Jesus e aplicada na vida dele, porque vejam só, ele é o Criador do universo. Lá em Gênesis 1 e 2, ele está dizendo, haja luz, e a luz surge. Haja porção seca e separação entre águas e águas, e isso acontece pelo poder da sua palavra. É o verbo que está lá em Gênesis 1 e 2. É o verbo de Deus, é Cristo. E de repente esse Cristo, ele é surrado por guardas, esbofeteado, transpassado, coloca uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, alguém que tem tanto poder que ele só precisava abrir a sua boca. E ele podia remodelar essa terra inteira com uma única palavra, um sopro da sua boca. Como Apocalipse diz que ele vai destruir todos os seus inimigos lá no fim. O silêncio de Jesus foi a demonstração prática daquilo que ele ensinou. Ele podia acabar com todos com uma única palavra, mas ele permaneceu em silêncio. E eles continuaram batendo e o crucificaram. Nós precisamos desse exemplo. Pastor, eu não consigo. Eu vou dizer para você, parabéns. Eu também não. É por isso que nós precisamos pedir que o Senhor invada o nosso coração, que Jesus Cristo encha a nossa vida, porque só sendo um pouco divino a gente vai conseguir fazer isso daqui. Não é coisa que você ou eu vamos conseguir com esforço. O único jeito de conseguir isso é dobrando o nosso joelho e pedindo ao Senhor, eu quero que o Senhor me esvazie de mim mesmo e me encha do Senhor, porque só sendo cheio do Senhor eu vou conseguir fazer isso. Senão eu vou baixar a cabeça, vou fazer de conta que estou ouvindo, que é isso aí mesmo, mas vou sair daqui e vou fazer exatamente o contrário. Daqui meia hora eu esqueço esse negócio e esse assunto que o pastor falou vai deixar de me perturbar e corro para frente até um dia que um outro pastor escolha esse mesmo texto para falar novamente. Então nós precisamos de orar e falar, Senhor, me ajude, eu quero ser menos Wesley e eu quero ser mais Jesus. Para quê? Para poder não retribuir às pessoas aquilo que eu acho que elas mereçam, mas para poder imitar Jesus e entregar a vida de todos aqueles, inclusive que me perseguem, que são meus inimigos, nas mãos do Senhor. Para que o Senhor resolva isso, para que eu possa tratá-los com amor, com o mesmo amor que eu gostaria de ser tratado, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. E então esta é uma grande lição para a nossa vida, uma lição que não é nova, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, mas é importante que eu guarde no coração, que eu lembre, nós precisamos, para o bem dos nossos relacionamentos interpessoais na igreja e com aqueles relacionamentos interpessoais que nós estabelecemos fora da igreja, é fundamental que eu não fique por aí como um juiz julgando e retribuindo às pessoas aquilo que eu acho que elas merecem. Eu devo lembrar que o supremo juiz é Deus, e Ele dá a cada um o que cada um merece. No que tange a minha obrigação é imitar Cristo. E Cristo não veio aqui dar o que nós merecemos, muito pelo contrário. Por isso que o exemplo aí desta citação que nós temos no versículo 20 é: se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Vai deixar ele morrer de fome? Não, você vai dar de comer. O que significa dar de comer para o seu inimigo quando ele está com fome? Significa dar a oportunidade para ele te perseguir mais um pouquinho. Porque na hora que a fome dele passar, e ele é teu inimigo, pode ser que ele volte a te perseguir. Ou pode ser que a comida que funciona como brasas vivas sobre a cabeça dele, coloque um ponto de interrogação grande dentro dele, e um dia ele chega para você e diga: por que você não me pagou o mal por mal e me fez o bem? Aí você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para ele. Isso é uma bênção, ok? E o último assunto, ele está incluído aí dentro deste texto que fala sobre a retribuição, no versículo 18, que ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria apenas abrir um parênteses para dizer que ter paz com todos os homens não significa fazer política de boa vizinhança. Tem gente que confunde paz com política de boa vizinhança. Eu quero usar uma ilustração para demonstrar o que é política de boa vizinhança e o que é paz. Política de boa vizinhança é você pegar a sujeira e varrer para debaixo do
tapete. Ele joga o tapete por cima, aparentemente está tudo muito bom, mas o lixo está lá embaixo. E um dia, alguém vai mexer nesse negócio. E essa paz disfarça, essa política de boa vizinhança disfarçada de paz, no dia que alguém mexer embaixo daquele negócio, essa política de boa vizinhança, essa paz forjada, vai acabar. Só que, assim como aquela batata, aquela costela que você põe na panela de pressão e deixa lá cozinhando, essa coisa que fica embaixo do tapete fica cozinhando também. E quando sai de lá, não sai do jeito que entrou. Então, cuidado com política de boa vizinhança. A gente tem o péssimo hábito, para se não desgastar com ninguém, a gente não quer desgaste. A gente não quer ter o trabalho de falar a verdade para as pessoas. A gente faz o quê? Enfia debaixo do tapete. Política de boa vizinhança. O problema é que um dia esse negócio vai estourar. Um dia essa coisa vai ser tirada. Seja acidentalmente, seja propositalmente, um dia a coisa sai de debaixo do tapete. E aí o estrago vai ser muito maior do que quando poderia ter sido lá atrás tratado o assunto. O outro exemplo, ao invés de varrer a sujeira para debaixo do tapete, pega o tapete, dá uma chacoalhada nele, pega um bom balde de água, lava tudo e põe o tapete de novo no lugar. Isso é paz com todos os homens. Paz não significa ausência de conflito. Paz significa conversa, solução, debate e conclusão. Paz significa começar e terminar uma coisa. Ir até o fim. O grande e supremo exemplo de como se produz paz é o que Cristo fez conosco. Cristo veio a este mundo, enfrentou a missão que ele tinha para enfrentar, cumpriu, não fez política de boa vizinhança com ninguém, disse as verdades que precisavam ser ditas, fez os alertas que precisavam ser feitos, fez os imperativos que precisavam ser feitos, se entregou, ressuscitou e subiu aos céus. Missão completa. Do começo ao fim. Disse tudo que precisava dizer, olho no olho, cara a cara, frente a frente. Não é Deus dizendo lá das mansões celestiais, é Deus dizendo aqui, na nossa cara, dentro da nossa casa. E o apóstolo Paulo está dizendo, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Pode ser que alguém não queira. Alguém não queira. Mas no que diz respeito a você, você tem que esgotar todos os recursos para viver em paz com as pessoas. E paz não é conivência, não é política de boa vizinhança, é chegar e dizer a verdade. Como a Bíblia manda dizer. A Bíblia manda dizer a verdade em amor. Diga assim, meu querido, vejam só, ou tira o meu querido, que o meu querido soa muito hipócrita. Chega para o fulano e fala, olha, eu preciso ter uma conversa muito franca com você. Eu não concordo com isso. E a não ser que você me prove que eu esteja errado, eu estou aqui disposto a provar que você está. E estou fazendo isso não porque eu não gosto de você, é exatamente o contrário. É porque Cristo me ensinou a amar a todos. E porque Ele me ensinou a amar todas as pessoas, inclusive amar como se eu estivesse, como eu amo a mim mesmo, eu vou dizer para você o que eu gostaria que me dissessem se eu estivesse fazendo as mesmas coisas. E pá, vai lá e fala. 1, 2, 3. A vida é simples assim. Quem complica a vida somos nós. E a gente, ao invés de chegar e falar a verdade para as pessoas, a gente fica dando um rodeio, dá uma volta, e dá 2 voltas, e dá 3 voltas, e não chega e fala. Chega ao ponto que às vezes os outros chegam assim e falam, viu, desembucha. Você fica rodeando e não fala. Desembucha o que você quer falar. Aonde que existe um limite aqui para nós nesse processo todo? Quando deixa de depender de você. Quando deixa de depender de você, aí realmente não há o que fazer. Então, um exemplo disso é quando você tenta redarguir uma pessoa de que ela está errada. E apesar de esclarecer o erro para essa pessoa, ela continua praticando o mesmo erro e ela está contumazmente obstinada a fazer aquilo. Aí já não depende mais de você. Quando você tiver a certeza que você esgotou todas as suas possibilidades de tentar fazer paz com essa pessoa. Em última análise, para concluir,
Fazer paz com o indivíduo, se ele não é cristão, é, depois de dizer tudo que precisa ser dito para que haja sinceridade, é dizer o Evangelho. Porque o Evangelho é que realmente anuncia a paz. Porque a paz para o coração do homem, ela precisa começar aqui, ó. É primeiro necessário ter paz com Deus. Porque sem paz com Deus eu não vou ter paz comigo mesmo. E se eu não tenho paz comigo mesmo, eu não vou ter paz com o próximo. A palavra de Deus diz que nós vivemos a fazer guerra, e é por isso que nós somos denunciados por nós mesmos, aquela história do peixe morre pela boca. Nós vivemos a fazer guerra, não é porque os outros são ruins. Sabe por que nós vivemos a fazer guerra com as pessoas, às vezes sem motivo? É por causa desse problema aqui, ó. Quando não tem paz com Deus, você não tem paz com você mesmo. E aí você desconta em quem? Desconta em quem está do seu lado. Você começa a brigar com tudo. Briga com a esposa, briga com o esposo, com o filho, com a filha. Briga com o sogro, com a sogra. Briga com os irmãos da igreja. Briga com o diácono, briga com o presbítero, briga com o pastor. E aonde você vai brigar. Porque o problema não são os outros. Você pode mudar para uma ilha deserta. Você vai brigar com as árvores, vai brigar com o macaco. Por quê? Porque o problema não são os outros. O problema é você. Quando não tem paz com Deus, eu não tenho paz comigo mesmo, eu não vou ter paz com ninguém. E então, não há como alguém anunciar a paz sem que primeiro esteja em paz com Deus. E eu preciso lembrar disso quando eu estiver tratando com os meus inimigos, especialmente se eles não forem crentes. Porque eu não posso exigir paz num relacionamento com alguém que é ímpio, se essa pessoa não está em paz com ela mesma. E ela só pode estar em paz com ela mesma se ela estiver em paz com Deus. E então, nesse caso, a melhor das alternativas que eu tenho é orar por essa pessoa e é levar o evangelho da paz, para que ela possa conhecer o único que dá paz ao coração. Porque quem sabe assim, no dia que ela estiver em paz com Deus e em paz consigo mesmo, ela consiga viver em paz comigo. E eu estou sempre colocando do lado de fora, mas esse problema pode estar acontecendo aqui dentro. E aí é importante que, algumas vezes na nossa vida, a gente faça aquele exercício doméstico, mas extremamente profundo e extremamente efetivo, resolutivo. Vai conversar um pouquinho com o espelho. Banheiro é um lugar fantástico na casa da gente. Sem pressa, entra lá e dá uma boa conversada com o banheiro. Porque talvez você esteja com conflitos sérios com você mesmo. E fica descarregando nos outros. Fica descarregando em todo mundo. Mas só você não percebe que o seu problema não é com os outros. O seu problema não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. E ele não é uma coisa exclusiva sua. Ele é tão somente o desdobrar de um problema que acontece aqui, ó. É entre você e Deus. Como está tudo mal aqui, vai ficar tudo mal aqui e vai ficar tudo mal aqui. Não funciona. O apóstolo Paulo está se dirigindo a crentes. E como ele está se dirigindo a crentes, ele está pressupondo que está todo mundo em paz. E ele diz, se depende de você, tenha paz com os outros. Porque quem está em paz consegue ter paz com os outros. Mas ele está colocando se depender de você. Porque se depender de quem não está com paz com Deus, não adianta, que não vai funcionar. Então você precisa ter certeza que você esgotou todas as suas alternativas. Só aí você está autorizado a parar, a deixar de insistir. Mas enquanto você não estiver esgotado todas as suas alternativas, nenhum de nós tem autorização para ter inimigo. E eu quero concluir com isso. Por que é tão importante falar de relacionamentos interpessoais para a igreja? Porque, irmãos, não existe cristianismo sem relacionamento. Crente, eu já disse isso semana passada, crente gosta de gente. Crente gosta de muvuca, no bom sentido. Crente gosta de estar no meio de multidão. Crente com desejo isolacionista tem um problema muito sério com essa fé aí. Muito sério. E crente de verdade, a conversão transforma inclusive a vontade de ficar sozinho em vontade de ficar cercado de gente. Porque afinal de contas é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. As pessoas estão sempre perguntando, pastor, na eternidade nós vamos casar, nós vamos viver em... Como é que vai ser? O que a Bíblia mostra é muito pouco sobre como vai ser essa vida na nova terra.
Mas uma das coisas que a Bíblia deixa muito claro é que os nossos relacionamentos serão os relacionamentos de uma família interligada pelo mesmo pai, pelo mesmo irmão, e esta comunhão será uma comunhão perfeita. Significa que nós não precisaremos de ter esses núcleos familiares fechados para termos intimidade, porque nós teremos um amor profundo e íntimo entre todos, sem escalonamento. Hoje a gente tem escalonamento, né? Quem você ama mais? A minha esposa, e depois meu filho, ou vice-versa, e depois, coitada da sogra, nunca está lá, né? Mas é o pai, a mãe e a sogra vai ficando, né? Mas a gente cria esses escalonamentos. Se for para escolher, eu tenho uma escala para escolher. No céu não existe mais isso. Os nossos relacionamentos serão perfeitos e iguais. E o que acontece aqui é um ensaio do que vai acontecer lá. Então, cristãos verdadeiros, eles não querem ficar criando escalonamento, eles querem viver em comunhão uns com os outros de maneira igual. E aí é uma luta constante com a nossa natureza pecaminosa. Mas essa coisa da gente criar grupos mais íntimos, menos íntimos, ainda é resquício da nossa velha natureza. Faz com que a gente faça isso. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a gente precisa lutar contra isso com todas as forças. Porque o que nós vamos ser lá na glória é uma única família, unidos, entrelaçados com o mesmo grau de amor uns pelos outros. Até lá, nós temos aqui a chance de ensaiar isso. É óbvio que sem Cristo na nossa vida, sem o Espírito dentro de nós, nós não vamos conseguir. Mas com a graça do Senhor, na força do Espírito Santo de Deus, no poder de Cristo, em nome de Jesus, nós podemos sim viver relacionamentos interpessoais de forma saudável, sem orgulho espiritual, sem nos colocarmos na posição de juiz, mas sim de colocadores de brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos perseguem, e a oportunidade de viver em paz no que depender de nós. Que a gente viva, que a gente não confunda paz com política de boa vizinhança, que a gente faça a paz realmente, uma paz verdadeira, uma paz íntegra, uma paz produzida primeiramente por Deus, no nosso coração e no coração das outras pessoas. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar.